modéstia à parte, sou conhecido nesta casa como um senador ponderado, moderado. Apoiei... Somos testemunha da sua história. Obrigado, presidente. Apoiei o governo e continuo a apoiar os projetos de interesse da nação. Jamais vamos fazer oposição sistemática, raivosa, né, ao governo federal, porque isso atrapalharia o país. Eu apoiei, senhor presidente, senhores senadores, durante 13 anos e alguns meses, o governo do PT, do presidente Lula e agora, mais recentemente, da presidente Dilma. Eu fui líder do PMDB nesta casa quando tínhamos 22 senadores e naquela crise de 2005, a crise do mensalão, eu ouvi lideranças do PT dizendo que o governo tinha acabado. E o PMDB, que não tinha nenhum ministério, nos 2 primeiros anos do governo Lula, o PMDB não pegou um ministério sequer, apoiando o governo. E eu contrariei as palavras desta liderança, dizendo que não, que o momento era diferente, que o Lula podia muito bem dar a volta por cima, como deu. O presidente Lula deu a volta por cima, o Brasil retomou, né, o diálogo político, o desenvolvimento, e ele fez um grande governo, tanto no primeiro quanto no segundo. Com a presidente Dilma, o PMDB se inseriu um pouco mais no governo, né, lançando o vice-presidente da República. Tivemos um primeiro mandato, né, de uma forma razoável, tanto é que teve a reeleição, a recondução da presidente Dilma à presidência da República. Mas hoje, senhor presidente, eu tenho dito que a situação está muito difícil. Está muito, mas muito, muito difícil. Tem pessoas que não querem admitir, mas a situação é crítica. A quebradeira é generalizada. Eu não sei até onde vai parar, né, e quando vai parar toda essa situação. Então, diante de tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria trazer nesta tarde aqui, olha que eu relutei muito para falar, conversei com muitos amigos, com muitos senadores, né, até com pessoas da imprensa, para lançar aqui uma proposta. Não é uma proposta formal, não é uma proposta formal, não é uma PEC que poderá, né, diante de um entendimento, futuramente ser lançada não por mim, mas por um conjunto de senadores ou parlamentares do Senado e da Câmara aqui no Congresso Nacional. Então, nesta hora em que o Brasil enfrenta uma das suas maiores crises políticas da história recente, e, ao mesmo tempo, grave recessão econômica, considero como do meu dever lançar desta tribuna uma sugestão, uma proposta, que talvez alguns senadores até tenham falado, mas não da forma que eu vou propor aqui hoje, que seria antecipar as eleições presidenciais. Não seria uma renúncia, não seria um impeachment, mas sim antecipar as eleições presidenciais para acontecer agora em outubro próximo, concomitantemente com as eleições municipais. Já vamos ter o país mobilizado, o TSE mobilizando o país para realizar as eleições municipais. E o eleitor só vai votar para 2 candidatos, só 2, apenas 2. Em cada comarca, em cada município do Brasil, nos 5.500 e tantos municípios, o eleitor só vai votar para 2 candidatos, para o prefeito e para o vereador. Portanto, uma eleição rápida e simples. Então, a minha proposta seria realizar as eleições presidenciais junto com as eleições municipais. O clamor das ruas é a base política da minha proposta. De fato, o Brasil vive hoje grave crise política que, dia após dia, se intensifica em meio a acusações de corrupção, com ou sem fundamentos, mas que trazem, em ambos os casos, novas incertezas para o país. Ante as surpresas que surgem a cada dia, em cada momento, agrava-se a crise econômica. O povo brasileiro está revoltado com o cenário de corrupção, revoltado com a maciça perda de empregos e surpreso com a paralisia do governo.
O país, eu tenho dito, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que o Brasil não vai quebrar. O Brasil, que já foi a 6ª economia do mundo por um período muito curto, né, em mais de 200 países, nós chegamos à 6ª economia do mundo, hoje acho que somos a 9ª, demos um pouquinho de marcha ré. Então, esse país não vai quebrar, mas vai sofrer um solavão que vai demorar anos, talvez décadas, para reconquistar a posição que já tivemos. Concedo com muito prazer uma parte ao nobre senador Medeiros. Senador Waldir Raupp, Vossa Excelência traz aí uma possível saída para esse cenário turbulento que nós estamos passando. A mim me parece ser uma forma de evitar a polarização, de evitar essa dificuldade que teremos em acontecendo ou não o afastamento da presidente Dilma, porque a forma como tem se comportado o governo e o seu partido antes mesmo do resultado do impeachment, imagine o que seria depois. Então, a gente vê que realmente tem se criado um cenário, inclusive, de medo, e um cenário até de uma falta de honestidade intelectual nos discursos, dizendo que em um possível governo do PMDB, um possível governo do presidente Michel Temer, teríamos o fim de todas as conquistas sociais, teríamos fim das conquistas dos trabalhadores, enfim, já preconizam um possível caos. Então, assim, até uma certa irresponsabilidade no discurso, porque ele não é honesto. Governo nenhum vai fazer um retrocesso, dar uma marcha ré no país. E mais, nossas instituições, elas estão muito bem sólidas, com legislativos, o judiciário funcionando muito bem. Mas a sua proposta, ela vem trazer uma outra saída, de dizer, olha, vamos, ao invés do impeachment, fazermos eleições. Eu acho um cenário ideal, muito bom, porque o presidente que entrasse teria uma lua de mel e teria, acima de tudo, a confiança para implantar as medidas que o país precisa e a credibilidade necessária. A credibilidade essa que a presidente Dilma não teve para implantar. As pessoas não lhe deram esse lastro, porque ela tinha prometido na eleição um Eldorado, um paraíso. E aí, quando tentou fazer os ajustes, as pessoas falaram, não, mas não foi isso que você disse na eleição. Agora, eu tenho uma preocupação com a sua proposta, porque ela, a menos que eu tenha entendido errado, ela passaria por um possível acordo com a presidente que está no cargo, de ela convocar as eleições juntamente com o TSE em outubro. E aí que me passa a dificuldade, porque a presidente Dilma tem tido dificuldade de cumprir acordos. Nós fizemos vários acordos aqui no parlamento com a liderança do governo e a gente via que não era a liderança que descumpria os acordos, mas quando chegava no Palácio do Planalto, ela simplesmente ignorava os acordos feitos aqui na casa. Então, eu temo que um pacto nacional que se faça sobre isso não venha a ser cumprido e aí fique pior a emenda do que o soneto, porque pode-se usar essa saída para se livrar do impeachment e depois simplesmente não cumprir o acordado. Mas louvo Vossa Excelência por trazer um debate sereno, mesmo no momento em que o PMDB está sendo atacado, mesmo no momento em que o ex-presidente Temer, o vice-presidente Temer está sendo demonizado, faz parte de um discurso de desconstrução, porque até agora eu mal vi ele se pronunciar, mas já não é de agora que tem feito um discurso de desconstrução sobre ele, mas mesmo nesse momento, desse caldo e dessa ebulição, Vossa Excelência está trazendo uma saída serena e colocando para ser refletida pelo país e, quem sabe, não construir, diante dessa sugestão, a gente não possa construir uma saída, assim, que possa pacificar o país nesse momento. Obrigado, nobre senador Medeiros. Vossa Excelência contribui muito com o meu pronunciamento. Eu queria dizer que está aqui no plenário o João Alberto Capiberibe, que eu já assisti e ouvi, às vezes não aqui, mas pelo rádio ou pela televisão e aqui mesmo no plenário, alguns dos seus pronunciamentos nessa mesma linha, de um entendimento amplo
para se encontrar uma saída pacífica, que não seja a saída do conflito, né, senador Hélio? Uma saída do conflito, porque com impeachment ou sem impeachment, não vai cessar a crise política. Honestamente, eu não acredito. Diante das crescentes incertezas, senhor presidente, das incertezas políticas, surgem temores de uma judicialização do processo político. Essa judicialização crescente do processo político tem trazido como novidade uma erosão do poder legislativo como fórum das decisões políticas. De fato, criou-se uma instância superior e fora do legislativo, para com excessiva frequência referendar os normais embates políticos existentes no processo democrático. Senador Raupp. Concedo com muito prazer uma parte do novo senador Capiberibe. Muito obrigado. Obrigado, senador Raupp. E eu gostaria de me somar a essa ideia que Vossa Excelência coloca aqui no plenário do Senado e lhe parabenizar por esse entendimento. Eu acho que a tese do confronto, o confronto mais nos separa, faz com que se acirre os ressentimentos, não é? E que a gente não construa aquela saída que a sociedade brasileira exige de todos nós. Nós somos atores políticos, nós temos uma delegação da sociedade brasileira para dar encaminhamento e solução aos seus problemas, e eu estou convencido que tem que partir essa proposta de conciliação, de acordos, de pacto, tem que surgir do parlamento e da sociedade. A sociedade tem que dar respostas a essa crise que está aí, porque a crise não é apenas política, é uma crise econômica, ela é uma crise ética. Nós precisamos responder, porque essa polarização nos exige que você diga sim ou não. E Vossa Excelência está colocando uma posição que busca uma saída capaz de resolver o problema da crise política. E eu incluiria nesse debate, porque, diferentemente do que colocou a Folha de São Paulo no seu editorial de ontem, que diz, o editorial se chama Nem Dilma e nem Temer, eu não diria isso, eu não peço renúncia da presidente nem do vice-presidente. O que eu peço é a compreensão dos dois, a compreensão das forças políticas, das forças econômicas do nosso país, para construirmos juntos a saída. Certamente a saída para a crise política e econômica deve redundar num pacto com todas as forças da sociedade. Todos os partidos políticos, as centrais sindicais, as associações patronais, nós temos que constituir uma grande mesa de debate e de discussão para dizer à sociedade que a saída é política e ela é pública. A saída não... Esses conchavos de bastidores não resolvem a crise. Seja qual for o resultado, ou impeachment ou não impeachment, não vai resolver a crise. A sociedade polarizou. E aí nós temos a obrigação, é nossa obrigação, e Vossa Excelência está cumprindo a sua obrigação de apresentar uma proposta, não é? E depois tem outras propostas que já tramitam aqui na Casa e o presidente do Senado, eu tenho certeza, o senador Renan Calheiro, com a sensibilidade que ele tem, com os graves problemas que nós estamos vivendo, certamente deve propor a formação de uma comissão para pegar todas as propostas. Amanhã nós estaremos debatendo no bloco Socialismo e Liberdade uma proposta muito parecida, mas com nuances diferentes. Então, é necessário que daqui a pouco a gente se debruce sobre essa alternativa que Vossa Excelência está propondo e que eu tenho certeza que é a saída para a crise política e para a crise econômica, que não pode esperar, porque esse processo de impeachment e de cassação leva no mínimo 6 meses. A sociedade não aguenta esperar isso.
O impeachment na Câmara Federal, senhor presidente Paim, o impeachment é só o começo desse calvário que pode chegar 180 dias depois e voltar tudo para o começo. Então, eu acho que é hora da gente começar a discutir com nossos parceiros de plenário, nossos companheiros e companheiras de Senado, trazer à Câmara, conversar com os deputados. Eu tive vários encontros, eu conversei com o deputado Molon, eu conversei com o nosso companheiro que estava aqui até o ano passado, até 2014, não é? Que era senador, não é? E conversei com vários outros parlamentares, deputados, com o Jordi, deputado Jordi do Pará, ele me ligou nesse final de semana, com o Valadares, com nossos companheiros de bancada. Então, há esse sentimento de que é preciso dar uma condução diferente ao nosso país. Parabéns. Obrigado, senador Capiberibe. Eu tenho, acho que me inspirado nos pronunciamentos de Vossa Excelência, porque prestei muita atenção nos pronunciamentos equilibrados, propostas equilibradas, e eu entendo também que esta será a saída. Eu quero aqui, o Medeiros, eu vou já conceder uma parte, a Vossa Excelência já falou um pouquinho, já fez uma parte, e falou sobre o presidente Temer. Eu quero dar um testemunho aqui nesta tribuna, senador Paulo Paim, que preside essa sessão. O presidente Michel Temer me ligou há uma semana, mais ou menos uma semana antes do dia 29, que foi a aprovação do desembarque do PMDB do governo, e dizendo essas palavras: Raupp, eu não quero ser presidente da República numa situação dessa. Ele falou para mim por telefone, ele estava em São Paulo, eu estava aqui reunido com a meia dúzia de companheiros do PMDB, e ele disse exatamente isso: Raupp, eu não quero ser presidente numa situação dessa. Porque com impeachment ou sem impeachment, esse negócio não vai acabar. Não vai acabar bem. Então, o presidente Temer não está como... Ele está recolhido, né, porque realmente estão batendo muito nele, mas ele não tem essa intenção de atropelar processo para assumir de maneira nenhuma. Repito, ele disse que não quer ser presidente com o país numa situação dessa. Então, eu acho que ele seria o primeiro a sentar num conjunto de pessoas, com a presidente da República, com o presidente Renan, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, com o presidente do TSE, com o presidente da Câmara, porque isso só vai acontecer se houver um amplo entendimento de todos os poderes, principalmente desses da linha sucessória, né, da presidente Dilma Rousseff, que deveria ser puxado por ela, deveria ser capitaneado por ela, evitaria, certo, talvez o caos, né, que o país poderá viver daqui para frente. Então, teria que, nesse momento, ter um gesto de grandeza de um presidente da República, da presidente Dilma Rousseff, de convocar uma reunião. Aliás, eu já defendo isso há muito tempo que eu defendo que os poderes têm que sentar, que o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, que são os três poderes, né, que têm que viver harmonicamente, deveriam ter sentado há mais tempo. Talvez tivesse feito isso, talvez tivesse evitado essa crise. Concedo mais uma parte a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Waldir Raupp. É que o assunto realmente é grave, a situação, e o assunto que Vossa Excelência traz diz a respeito de saídas importantes para a vida do país. E sobre isso, sobre o diálogo, senador Waldir Raupp, eu sou testemunha que o senador João Capiberibe, junto com o senador Cristóvão e mais 6 senadores aqui, 6 não, 7, eram 9 senadores no momento em que começava tudo isso em 2015, atravessamos aqui a avenida e fomos até a Casa Civil, propor para que começasse um diálogo, que a gente via que o Palácio do Planalto se recusava em conversar com o Legislativo, para que a gente pudesse propor uma saída. Senador Raupp, senador Paim, nós fomos recebidos pelo terceiro secretário do ministro lá, do ministro da Casa Civil. Ele achou bonitinho a ideia, falou que bacana, e fez quase como a Glória Pires comentando a cerimônia do Oscar. Falou, que bacana, legal.
e ficou de entrar em contato depois com o senador Cristóvão, com o senador Capiberibe. Fomos lá, um grupo de senadores da oposição, da independência, mas que estavam preocupados, acima de tudo, com a vida do país. Até hoje o Planalto não se propôs. Na verdade, eu sempre vi, da parte do Legislativo, uma vontade muito grande de entabular uma saída. Mas a gente viu que a resistência, e todos perceberam que a resistência da própria presidente Dilma é uma dificuldade, me parece, pessoal da presidente, de trabalhar com essa dinâmica da política, que é, acima de tudo, a arte de ceder e de conversar. Então, nesse momento, Vossa Excelência traz essa saída, e o senador Capiberibe também fez outra sugestão aqui, mas eu senti que temos praticamente uma linha que todos concordam. É que a saída da presidente Dilma não é a solução, mas que sem a saída dela, nós não temos solução alguma. Essa saída que precisa ser o mais trabalhada possível, e Vossa Excelência traz aí uma sugestão interessante. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. A realização de eleições presidenciais... Novo senador, depois eu queria também uma parte, por favor. Pois não, senador Hélio. Juntamente com as previstas eleições municipais de outubro próximo, permitirá que o povo brasileiro decida por si e soberanamente sobre o sucessor da atual presidente da República, afastando considerações de ingovernabilidade política e um agravamento da crise econômica. Em verdade, os agentes econômicos estão quase que paralisados face ao quadro de incerteza que a cada dia se agrava no cenário político. A própria convocação de eleições diretas para presidente da República, além de aplacar o povo brasileiro, permitirá também que os agentes econômicos e investidores passem a ter confiança no retorno do Brasil a um cenário de previsibilidade e governabilidade já no próximo ano. As eleições diretas afastariam o temor de que esse cenário de crescente paralisia econômica possa se prolongar indefinidamente. Embora parte das acusações políticas não tenha sustentação, a maioria do povo brasileiro não confia mais no atual governo federal, havendo, pois, que convocar eleições presidenciais como forma garantidora da retomada da confiança no Executivo Federal. Embora não tenha havido debate mais amplo, há quase consenso entre os atores econômicos que a renovação da estrutura de poder a nível federal permitirá instaurar clima de confiança entre os investidores e agentes econômicos de forma a relançar o crescimento e voltar a gerar empregos. A onda de desemprego afeta cada vez mais o setor de construção civil, do comércio de uma maneira em geral, da indústria, enfim. Um fortalecimento desse processo de fechamento de empresas e consequente desemprego é o que está acontecendo hoje no país. Ademais, o povo nas ruas clama por processo transparente de decisões para a definição da sucessão da presidente Dilma Rousseff, que somente as eleições diretas poderão atender. Concedo uma parte ao nobre senador Hélio José. Já caminhando para o encerramento, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente, senador Paulo Paim, também cumprimentar nosso orador da tribuna, nosso nobre senador regionário do PMDB, Valdir Raupp, dizer que essa posição que Vossa Excelência traz aqui é uma posição bastante coerente, calma, tranquila, sensata, para tentar superar a crise vivenciada, que também não adianta ficar esse enfrentamento, esse confronto desnecessário. Eu acho que isso aí tem alguma saída, né? Eu acho que Vossa Excelência coloca aqui uma reflexão sobre a situação vivida, porque tem muitas pessoas que não estão nem aí, só quer saber que tem que matar fulano para pôr outro cicrano. E sabe que vai resolver? Dessa forma não vai resolver, porque a questão de um lado arrasar um lado para outro lado permanecer, fica terra arrasada, não vai ajudar em nada. Eu acho que há uma outra proposta bastante colocada, também pensada, que é a proposta do parlamentarismo, que de repente seja uma saída para a crise realmente discutir essa questão aqui, tá certo? Porque lá em 1963, teve uma hora que definiu fazer o parlamentarismo,
tá certo? Que é onde muitos países aí avançados atuam em governos parlamentaristas, né? Com o primeiro-ministro podendo instituir e constituir governo, dependendo da situação que estiver. Eu acho que a gente tem que ter paciência, tem que ter calma. A reflexão que Vossa Excelência aqui traz essa casa é uma reflexão na procura de uma saída pacífica e que todos os lados, e principalmente o lado de quem mais interessa, que é o lado do povo brasileiro, o lado da geração de emprego, o lado da geração de crescimento, seja preservado. A gente não pode transformar isso aqui num ringue de telequete, de um grupo ganha, outro grupo perde. Nós estamos pensando no Brasil. Eu mesmo não estava em casa esse final de semana, foi um grupinho lá protestar, lá perto da minha casa esse dia. Falaram que eu não ia receber. Os caras não, estavam na minha casa, estavam na igreja, rezando e pedindo a Deus para esse país ir para frente, que era o dia exatamente do dia da misericórdia, na igreja lá em Taguatinga, por isso que eu não estava na minha casa. E depois fui lá numa igreja lá em Braslândia, onde tem um encontro da mãe divina, da mãe peregrina, que é Nossa Senhora de Fátima, com o menino Jesus, que é o menino Jesus de Praga, né? Um grande evento religioso aqui no Distrito Federal, em Braslândia. Aí foram na minha casa protestar, falaram que eu não ia receber, que eu não estava em casa, que eu não ia receber ninguém. Então, esse tipo de terrorismo tem que se parar. Já deixei claro para todos, sou juiz nesse processo. Quando os autos processuais chegarem aqui nessa casa e nós analisarmos, nós teremos posição. E principalmente nós que somos do PMDB, teremos uma posição uníssona. Todos nós aqui, senadores do PMDB, teremos a tranquilidade de sentarmos e nossa bancada vai apresentar uma solução no momento adequado que esse processo chegar aqui no Senado Federal. Então, não vou me precipitar em definir isso ou aquilo enquanto os autos processuais não chegarem aqui a gente analisá-lo, tá certo? Então não tem A e nem B, nem a favor, nem contra, que vai pôr posição na minha posição que eu vou tomar no momento adequado. E cabe reflexões coerentes, igual a de Vossa Excelência que está trazendo aqui, que é procurando uma saída para o país da crise que nós estamos vivendo, na procura do crescimento e na geração de emprego, porque nós não podemos ter um lado vitorioso e outro lado derrotado e o Brasil espedaçado. O que interessa é sair todo mundo, com o Brasil inteiro, e procurando preservar os direitos adquiridos e o desenvolvimento social para o nosso país. É isso que eu acho que nos interessa. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pela reflexão, pelo debate que Vossa Excelência traz a essa casa, no sentido de se pensar novas saídas negociadas para essa crise. Obrigado mais uma vez pela contribuição, senador Hélio José. Vossa Excelência que tem tido também um comportamento bastante equilibrado aqui nesta casa. Senhor presidente, eu já tomei a minha decisão. Eu não sei se o Garibaldi pediu primeiro, o Telmar, se o presidente me conceder, mas eu vou só fazer mais um. Já concedo se a parte da Vossa Excelência. Se o presidente permitir, depois do senador Depois do senador Telmário, uma parte brevíssima. Se o presidente permitir, pode ser longa a parte de Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, eu já me decidi, senador Hélio José, pelo impeachment. Eu já anunciei no meu estado, nos 4 cantos do meu estado, no estado de Rondônia, que se o impeachment chegar no Senado Federal, eu votarei pelo impeachment. Mas votarei com o coração doendo. Pode ser até que algumas pessoas não vão me entender neste momento o que eu estou falando aqui na tribuna. Votarei pelo impeachment pelo país, pela situação que o país atravessa, pela situação que o meu estado de Rondônia atravessa, que é uma quebradeira generalizada. E muitas vezes o impeachment, ou na maioria das vezes, ele é mais político do que qualquer outra coisa. O impeachment é quando o país atravessa uma situação grave, uma situação difícil, como vem atravessando. Mas eu trabalho, senador Hélio José, por uma saída negociada. A proposta que eu trouxe aqui nesse dia talvez possa evitar, se tiver um gesto de grandeza da presidente da República, do vice-presidente da República, do presidente do Senado Federal, do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, se todas essas pessoas se reunirem numa mesma sala, eu duvido que não saia, senador Paim, nosso presidente, uma saída, um entendimento, uma saída negociada para o bem do Brasil, para aplacar os ânimos da população, para que os irmãos possam conviver novamente em união. Hoje, os partidos que deveriam ser unidos estão se dividindo. Eu pergunto a vocês, a não ser o PT, e olha lá, e com certeza muitos integrantes do PT vão votar contrariados, vão votar contra o impeachment, mas tenho certeza absoluta contrariados.
Mas, tirando o PT, o partido da presidente, qual o outro partido que vai votar unido nesse processo de impeachment, senhor presidente? Tanto lá na Câmara como aqui no Senado, nenhum. Não acredito em outro partido que vai votar unido. Todos vão estar fragmentados. O parlamento já está fragmentado, com 30 e quase 40 partidos, né? E os partidos se dividindo entre si. Assim como a população está dividida hoje, é claro, com a ampla maioria a favor do impeachment, a favor da saída da presidente da República, mas a população está dividida. Eu tenho visto famílias brigarem. Membros de uma mesma família defendendo o impeachment e outros defendendo que não aconteça o impeachment. Então, as famílias estão se dividindo nesse país, senhor presidente. Eu sei que falta, senador Garibaldi, senador Eumano, falta expediente jurídico, falta artigos na Constituição para permitir uma antecipação da eleição, mas se o Congresso Nacional, se a Presidente da República, o Vice-Presidente, o Congresso Nacional e os poderes, né, judiciários se entenderem, isso pode ser aprovado aqui em 30 dias. Duvido que não saia uma PEC, uma emenda na Constituição, em 30 dias para resolver esse problema. Concedo uma parte ao nobre senador Eumano Ferri. Senador Waldir Raupp, eu queria me congratular com o nobre senador pelo tema que traz a esta casa e dizer que, quinta-feira passada, também o senador Randolph trazia uma proposta semelhante, talvez mais radical. Ele propunha aqui nesta casa, quinta-feira passada, a realização de eleições gerais de vereador a presidente da República, dizendo, inclusive, que achava difícil aquela proposta que deveria partir da própria presidente da República em propor uma emenda à Constituição e convocar eleições gerais no país. Talvez isso devesse acontecer em caso de uma ruptura do nosso sistema, através de revolução, coisa dessa natureza. Mas o que me chama a atenção, meu nobre senador, é que em junho de 2013, a maior manifestação pacífica que eu já vi neste país, o povo adentrou esta casa, ao Congresso Nacional, e questionou até a democracia representativa. O recado, na minha visão, não estava nesta casa do parlamento ainda, mais distante, em Teresina. Passei a estudar a profundidade daquele movimento. E o que é que a população, ao entrar nesta casa, deixou o recado? Questionou a democracia representativa, que não há democracia sem parlamento, não há democracia sem partidos políticos, não há partido sem representantes do povo. Mas também aquele povo foi à Suprema Corte, não conseguiu entrar no Supremo Tribunal Federal, mas, no meu entender, deixou naquele poder do Estado brasileiro um recado. Incontinenti foi até o Palácio do Planalto. O povo também deixou um recado naquele momento há quase 3 anos. Ou seja, o povo indignado do Brasil reclamava há quase 3 anos por uma nova ordem política, uma nova ordem social, uma nova ordem econômica. Esta casa, meu nobre senador e senhor presidente, ela deve uma resposta ao povo brasileiro. Deixamos transcorrer quase 3 anos e não respondemos à indignação coletiva do povo brasileiro, porque não fizemos as grandes e profundas reformas que deveríamos já ter feito. E hoje chegamos aonde estamos. Quer dizer, com uma crise profunda, uma crise moral, que essa, no meu entendimento, os órgãos de Estado vão resolver. A Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Inteligência da Receita.
Mas nós tínhamos que dar essa satisfação ao povo, e não o fizemos. E agora estamos nessa situação. Eu vi o esforço de muitos senadores desta casa, inclusive aqui, os 4 que aqui estão, o senador Garibaldi, o senador Hélio José e Vossa Excelência, estivemos, em muitos momentos, buscando uma saída para o país. Nós já antevíamos, naquele momento, um ano passado, aonde poderíamos chegar. E chegar num momento desse com soluções drásticas, como, por exemplo, após o senador Randolph, de fazer eleições gerais. Então, no meu entendimento, nós devemos ao povo brasileiro, porque aqui é nesta casa, a crise é política. E politicamente nós temos que buscar uma saída. Mas eu volto os olhos para 3 anos atrás, quando os 3 poderes do Estado, não é só esta casa, que é a casa da política, a casa da federação, os representantes do povo, mas os demais poderes. Então, eu vejo que, a esta altura, no meu entendimento, os grandes comandantes, aliás, os representantes, os chefes, os dirigentes dos 3 poderes do Estado, deveriam sentar-se e buscar uma saída. Os 3 representantes dos 3 poderes do Estado, antes que exaguássemos não diria uma aventura, ou não deixássemos haver uma conflagração nesse país. Creio e acredito na maturidade dos políticos, dos homens deste país, da liderança. Agora, não é possível nós ficarmos ainda, quer dizer, tentando alternativas que, às vezes, não traduz o momento. Creio que não é tão fácil convocar eleições gerais ou eleições presidenciais interrompendo o mandato. Acredito na sensibilidade dos homens deste país. Não é possível que, à luz da democracia, do Estado Democrático de Direito, da nossa Constituição, não encontremos uma saída honrosa para esse país. Agora, não é possível continuarmos, quer dizer, esperando que caia do céu uma solução, ou haja uma conflagração. Eu creio que é possível um entendimento nacional, uma concertação. Vejo que o país está acima de divergências de interesses políticos, partidários, de grupos, etc. E o povo está esperando, é por isso, há 3 anos, desde junho de 2013. Então, é preocupante a proposta de Vossa Excelência, é uma saída, como é uma saída a do Randolph Rodrigues, que propôs eleições gerais. Agora, só tem isso? Não é possível nós buscarmos, à luz de um entendimento? Vossa Excelência foi governador e nesta casa tem 2 ex-governadores presentes, e o Garibaldi Alves. Essa casa tem 26 ex-governadores nesta casa de 81 senadores. Temos aqui mais de 20 ex-ministros. Então, eu entendo que é possível nós buscarmos uma saída ainda, embora o ano passado eu tive a oportunidade, com Vossa Excelência, de participar de várias reuniões na busca de uma saída, de uma concertação, de um entendimento, preservando as instituições e aquilo que foi a maior conquista nossa, foram esses 31 anos de democracia. Então, eu me congratulo com a preocupação de Vossa Excelência, mas vamos buscar agora, no apagar das luzes, uma saída à luz da nossa Constituição e do Estado Democrático de Direito. Obrigado pela parte, obrigado a Vossa Excelência, e peço que seja incorporado ao nosso pronunciamento. Senador Valdir Raupp. Senador Garibaldi. Com a tolerância que já se tornou habitual do presidente Paulo Paim, eu quero apenas reconhecer em Vossa Excelência a autoridade para fazer uma proposta como Vossa Excelência trouxe ao plenário dessa casa. Pela sua experiência, pelo seu espírito público, pelo fato de ter sido presidente do nosso partido durante alguns anos, justamente em função
da licença do presidente Michel Temer. Então, eu quero aplaudir o esforço de Vossa Excelência, dizer que, em termos pragmáticos, eu não sei se uma proposta dessa poderá caminhar, mas que vale a pena um homem público da estatura de Vossa Excelência trazer essa proposta. Obrigado, senador Garibaldi. Com a sabedoria, a experiência de Vossa Excelência, se Vossa Excelência se empenhar junto conosco nesta proposta, nós lograremos êxito, com certeza absoluta. Senhor presidente, obrigado pelo tempo concedido aí aos apartes, ao nosso pronunciamento. E dizer, para encerrar, senhor presidente, que Vossa Excelência fez um pronunciamento aqui nesta tarde sobre reforma política eleitoral partidária. E, senador Hélio José, eu não acredito numa transformação do nosso regime em regime parlamentarista, em governo de parlamentarismo, nem tampouco numa eleição geral para todos os níveis, se não fizermos primeiro uma reforma profunda, uma reforma político-eleitoral partidária. Nesse modelo que nós estamos vivendo hoje, com quase 40 partidos, com partidos que se cria da noite para o dia e já amanhece com 23 deputados federais e que no dia seguinte perde 22, só fica com 1. Então, eu não posso, sabe, acreditar. E um senador, perdão, ainda bem que você veio para o PMDB. Obrigado. Ainda bem que o Hélio veio para o PMDB. Eu tinha esquecido que tinha um senador da República. Então, não dá. Com esse sistema partidário, político-partidário eleitoral, nós não vamos chegar a lugar nenhum numa reforma, aliás, numa mudança de rumo do nosso país, do regime presidencialista para o parlamentarismo, ou até mesmo com eleições gerais em todos os níveis. Senador Paim, é para mim ou não é para o presidente? É muito rápido, obrigado, eu fiz questão obrigado, de claro. Vossa Excelência teve tanta paciência na presidência, pode falar o tempo que quiser, se o presidente conceder. Não, serei muito rápido. Senador Valdir Raupp, acho que nesse momento em que virou uma guerra que a gente diz aqui que entre nós e eles. Sim, o impeachment, não o impeachment, nós e ele, eles e nós. Eu estou apenas mostrando a verdadeira guerra até de ódio nas ruas. Um colega meu que foi ao aniversário, seus familiares, e quebrou o pau lá dentro. Entre essa história de nós e eles, quem é corrupto, quem não é corrupto, quem fazia mal para o país, entre os familiares. Estavam lá, então, 30 pessoas, pegou uma guerra. Eu até relatei na tribuna. Esse é o momento de apresentar propostas alternativas. Vossa Excelência traz uma hoje. Eu, na abertura do trabalho, foi a primeira a falar, eu apresentei uma outra que vai na linha da sua fala agora no final. Uma Assembleia Nacional Constituinte, exclusiva, só para discutir reforma política, partidária eleitoral, que seria eleita agora no fim do ano. Concluído esse trabalho, vamos para as eleições. Mas eu apenas digo que não é se a minha proposta ou a sua proposta, ou de qualquer um dos senadores, é a mais adequada e a mais correta. Mas é a hora de juntarmos as propostas e construirmos uma alternativa que evite essa verdadeira guerra que se instalou no país. É lamentável o que a gente tem visto, inclusive nas redes sociais. Olha, chamar de filha de uma boa mãe é elogio. Deu para entender, né? Daí para cima. Verdade. E é para todo lado. Isso é fato e é real. É preciso dar um basta nisso. E por isso eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e todos aqueles senadores que estão tentando construir uma alternativa para o Brasil e não somente uma alternância de poder. Essa era a minha fala. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado a Vossa Excelência, senador Paim. Eu acho que está aumentando, está crescendo dia a dia essa corrente que quer esse entendimento. E quando uma corrente cresce, se fortalece, isso pode se tornar uma realidade. Eu acredito que Deus possa ajudar, diz que Deus não se envolve em política, né? Mas Jesus Cristo também era político. Então, que Deus possa tocar no coração dessas pessoas que têm o poder hoje de tomar essa decisão e que possa ter esse gesto de grandeza e que possa, com esses gestos, reunificar novamente a nossa pátria, a nossa nação, o nosso país. Obrigado.
Obrigado, senhor presidente.